Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Qual a maior preocupação de um homem quando o assunto é sexo? Segundo a pesquisa Mosaico 2.0, realizada pelo Programa de Estudos em Sexualidade do Hospital das Clínicas da USP, o medo mais comum entre eles é não conseguir satisfazer a parceira. Será mesmo? E o que essa preocupação tem a ver com perda de ereção, ejaculação precoce e ejaculação retardada, os fantasmas que mais atormentam a ala masculina? Eu sei, isso nunca aconteceu com você. Mas se já aconteceu com o seu amigo, vale a pena ficar e ouvir sobre esse assunto. Porque você sabe, sempre tem uma primeira vez. Disfunções sexuais masculinas é o tema do episódio de hoje do Sexoterapia. Esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa 5ª temporada, estamos dedicadas a ouvir os homens e a falar um pouco mais sobre eles. Eu sou a Marina Bessa e ao meu lado, Ana Canosa, que nunca viveu nada disso, mas já escutou muito sobre o assunto. Não é não, Ana? É isso aí, comigo nunca aconteceu, nunca tive uma disfunção erétil. Isso você pode dizer, né? Isso eu posso dizer, eu posso dizer que eu nunca tive uma ejaculação precoce. Olá a todas, a todos e a todes, para mim é um prazer estar aqui de novo. E o engraçado foi que quando eu convidei o Ike, que é meu vizinho, a gente brinca há muito tempo, que vai ser o nosso convidado, já estou dando spoiler, né? Aí ele falou assim, nossa, vou precisar broxar para poder falar com propriedade, porque isso também nunca aconteceu com ele. É um prazer muito grande estar falando sobre esse tema, um tema importantíssimo sobre a saúde sexual masculina, um tema que muitas vezes não aparece nas pautas da sexualidade, né, nas redes sociais, enfim, porque de fato os homens ainda têm muita, mas muita dificuldade de falar sobre isso. Pois é, a Ana já deu um spoiler aqui, eu ia apresentar ele para vocês, que para ouvir os nossos casos de hoje, nos ajudar a entender a cabeça dos homens, temos hoje nessa mesa virtual a presença do fotógrafo e influenciador digital Ike Levi. Tudo bem, Ike? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês. Realmente Ike, é um tabu. Pois é, eu hesitei. não. Quando eu pensei, será que eu vou participar? Será que eu vou ter que me expor? Como é que será que funciona isso? É isso. Mas aí. Esse agradecimento, nesse episódio especial para você que topou vir aqui conversar sobre esse tema, porque é impressionante que a gente fala de questões femininas aqui relacionadas à sexualidade já há mais de um ano e a gente sempre tem mulher contando os casos, mulher debatendo os casos sem nenhum problema. Na hora que chega para falar das questões masculinas, todo mundo foge. Não é não, Ana? Por quê? Ike, na sua opinião, por que homem tem tanto receio de falar sobre questões sexuais? Pois é, acho que é uma coisa de criação mesmo, uma coisa cultural, né? Os meus amigos, na roda de amigos, assim, não é comum falar sobre isso com naturalidade. Realmente existe um tabu aí, mas acho importante ser falado para vencer isso, para acabar com essa maluquice. Então eu não só topei estar aqui com vocês, como agora eu me animei e quero fazer um programa sobre isso. Tá vendo? Olha, deixa eu te dizer, o Ike me perguntou assim, por que vocês me convidaram, né? Eu quero entender o critério disso. Ele perguntou se eram os cabelos brancos, agora que eu também estou com os meus, e eu falei que não, por quê? Porque o Ike, ele escrevia na revista VIP junto comigo, né? E a gente brinca que a gente era vizinho de coluna, porque eu escrevi 9 anos na VIP sobre sexualidade e de vez em quando a gente trocava umas coisas, li sua coluna. Então, e ele também tem essa perspectiva, né? Quando ele começou a trabalhar com a questão dos filhos dele, de mostrar as fotos dos filhos, então tem toda uma ideia do Ike, assim como eu vejo, né? De desconstruir um pouco essa masculinidade clássica, né, de poder estar falando sobre os afetos. Por isso você foi convidado, querido. Oh, que maravilha! Então agora eu estou muito feliz. É verdade, eu tenho Fotografilhos, que é um canal que eu falo sobre paternidade. Então ele está na página no Instagram hoje e realmente eu me emociono, eu falo da família por uma perspectiva de um pai fotógrafo que não tem vergonha de esconder a sensibilidade
e compartilhar com as pessoas isso. Então, estou feliz pelo convite. Obrigado. Ô, Ana, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse tema que a gente vai tratar aqui, explicasse por que é melhor para os nossos ouvintes, porque essa é uma pauta importante quando a gente vai falar de masculinidades. Olha só, quando a gente pensa em disfunções sexuais, que é o nosso tema, a gente está falando de uma dificuldade persistente que vai acometer as pessoas, de modo geral, homens e mulheres, né? Em alguma das fases da resposta sexual, do desejo, da excitação ou do orgasmo, né? Então, a gente, nas últimas pesquisas estatísticas, quase metade da população, por exemplo, de homens, relata ter alguma, por exemplo, dificuldade de ereção. Quando a gente fala de dificuldade de ereção, a gente não está dizendo que esse homem tem uma disfunção sexual, porque essa dificuldade ela precisa ser persistente. E isso gera nas pessoas muito desconforto, porque o sexo ele está ali para o movimento do prazer. Então, existem questões de dificuldades de poder ter prazer na relação sexual que vão acometer o indivíduo, vão promover angústia, promover autoestima rebaixada, né? E também dificuldades na relação com a parceria. Só que quando a gente vai tratar desse tema, os homens normalmente têm muita vergonha de falar sobre isso, porque o masculino foi constituído e construído a partir dessa ideia de que o homem sempre tem que transar, ele sempre tem que estar com vontade, ele não pode perder ereção, que ele vai ter uma ereção para toda e qualquer mulher que ele vê pela frente. E a gente sabe que o funcionamento fisiológico masculino também é influenciado por questões emocionais e que vão acometer e trazer essas dificuldades, e pior, os homens não vão, muitas vezes, procurar ajuda. Eu acho que este é o maior problema. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma seguidora no Instagram, que ela estava me contando uma história assim, ela está saindo com um cara, ela gosta do cara, o cara é super gente boa, mas ele já teve todas as perdas de ereção em todos os encontros sexuais deles. É o início de um relacionamento. Daí a gente pensa, bom, ele está ansioso, ele está com medo, é uma nova parceira, e isso geralmente acomete os homens, né? Porque a ereção é ali visível, sem a ereção você não consegue uma penetração. Só que o que acontece? Ela chegou para o cara e falou, bom, mas e aí, o que está acontecendo contigo? Vamos conversar sobre isso. E o cara, não, mas eu há um pouco de, dificuldade, blá, 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 blá. E nisso, ele não foi procurar ajuda até agora. Então, eu acho que esse é o grande alerta desse nosso episódio de hoje, né? Por que não procurar ajuda? Por que não demonstrar vulnerabilidade? Por que não procurar um terapeuta, ir ao médico, para que você possa recuperar? Porque você tem que, de alguma maneira, aceitar a sua vulnerabilidade sexual. E todos nós temos isso. E é por isso que vamos falar sobre isso hoje. Ana, sabe que é interessante, porque nessa nossa série Masculinidades, a nossa intenção é sempre que possível trazer casos. Você sabe que aqui no Sexoterapia a gente sempre discute em cima de 3 casos reais, apurados pela reportagem de Universa, que vão nos ajudar a pautar as nossas discussões aqui, né? E a intenção era que os 3 casos, ou a maior parte deles, fossem sempre contados por homem. Porque a gente está tentando ouvir os homens nessa temporada. E eis que a gente não tem depoimentos de homens falando sobre suas disfunções ou dificuldades sexuais nesse episódio, porque não conseguimos esses personagens. Os homens não querem falar, mesmo sob anonimato de problemas. Então, o que a gente trouxe aqui são as mulheres dos homens falando, porque, né, as mulheres falam sobre os problemas dos seus parceiros, mas os parceiros não querem falar sobre isso. Então, é muito sintomático mesmo, né? A gente vai começar com o Manda Casos de hoje. O primeiro caso, que é o do parceiro da Maria Paula. Manda Casos. É isso, o primeiro caso de hoje é contado pela Maria Paula, de 40 anos, empresária de São Paulo. Eu mudei recentemente de cidade e conheci um vizinho mais velho. Ele tem quase 70 anos. O que começou como amizade acabou virando um flerte.
Até que um dia me deu vontade de atender as investidas dele, mas na hora H ele broxou. Ele ficou super sem graça, mas ele alegou que não conseguia transar porque achou que eu estava muito bêbada. Ele não conseguiu transar porque achou que eu estava muito bêbada, eu não estava. E ele disse que não seria certo e eu, ok, aceitei, deixei quieto. Até que rolou de novo. Dessa vez eu estava até mais afim do que da primeira vez e ele broxou de novo. Disse que não sentiu que eu estava muito afim, por isso ele não conseguiu a ereção. Podia simplesmente admitir que tem problemas de ereção, mas ele preferiu colocar a culpa em mim. Sexoterapia. E por que é tão difícil para os homens conversar sobre esse assunto? Pois é, eu acho que é uma questão cultural, né? Porque eu não me lembro aqui pensando de nenhum amigo ter me contado de uma broxada. Então eu vou falar de mim. Eu acho engraçado porque o sexo não necessariamente tem a ver com beleza, com fisionomia, porque eu já saí com meninas lindíssimas e eu acho que é uma coisa muito de pele, de cheiro, de animal mesmo. E na hora H eu não senti nenhuma vontade. Mas daí eu me concentrei, usei a criatividade, que deu tudo certo. Mas é engraçado isso, né? E realmente os homens não falam. É uma coisa que fica guardada ali. Mas é triste, né? Porque nesse caso, dessa pessoa culpar a mulher ainda por cima, pô, isso tem alguma questão de saúde aí para resolver, física ou mental, né? Mas culpar a mulher, eu acho que é o último caminho. Tem que tentar resolver, assumir isso, né? E cuidar para ter uma vida sexual saudável mesmo. No caso dele, Ana, tem esse fator que pode ser relevante, que é da idade. Ele fala de 70 anos. Queria ouvir de você, a disfunção erétil está mesmo associada à idade e de que forma, assim? Quanto isso é determinante? Então, a disfunção erétil, ela tem uma associação, a idade é um fator, é um critério, né? Porque, de alguma maneira, o corpo da gente não vai responder mais lentamente, né? Além de que você pode ter doenças que favorecem os problemas de ereção, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão. Então, tudo isso agrava, né, os problemas de ereção. Agora, não é só o envelhecimento que vai provocar a disfunção erétil, né? Então, a gente vai ter também pessoas com obesidade, qualquer coisa que a gente pense nessa questão cardiovascular masculina pode interferir. O que eu gosto sempre de lembrar é que o pavor do desempenho talvez seja o grande motivador de um homem que teve uma disfunção, um episódio de disfunção erétil diante de uma situação nova, então uma nova parceira, um novo parceiro, um medo de não desempenhar bem, né? E isso gerar nesse homem quase um pavor de que na próxima relação sexual dele, ele já vai com esse medo de perder a ereção de novo, né? E isso gera um estresse no sujeito, aumenta a adrenalina do sujeito e a adrenalina que aumenta o cortisol, que não ajuda, né, na irrigação sanguínea do pênis e de todo o corpo do sujeito. Então você imagina que este medo ele começa a ser recorrente, então toda vez que o sujeito vai para a relação sexual e fala assim, eu tenho medo de perder a ereção, ele vai lá e perde. Aí ele vai de novo, ele vai lá e perde. Então ele começa a ter uma disfunção sexual mesmo, movida muito mais pelo medo de ter do que, na verdade, de um problema físico, um problema outro que ele tenha, né? E aí não fala com a parceira, com o parceiro, né? Não se coloca, não traz a vulnerabilidade. Então, isso, de fato, é bastante difícil. Quero chamar a atenção também que este medo da perda de ereção não é só do homem. As mulheres também, muitas vezes, lidam mal com a perda de ereção masculina, sabe? Fazem cara feia, aí associam, levam muito para si mesmo. Então sou eu, é meu corpo que está feio, o que está acontecendo? Então é um combo, né? É o sujeito que perde a ereção e há muitas vezes a parceria que fica assim, dizendo, bom, e aí? Cadê essa ereção?
Ô, Ana, mas você falou sobre a questão, eu fiquei curiosa sobre a questão da idade, porque a gente sabe que com as mulheres, por volta dos 50 anos, a gente vive a menopausa e isso está associado à libido da mulher, né? A perda também da libido. Enfim, e com os homens isso acontece, o desejo, ele tem a ver com a idade e o desejo tem a ver com a ereção? Então, a gente tem que pensar a resposta sexual em fases, né? Então, você tem a fase do desejo, você tem a fase da excitação, você tem a fase do orgasmo e a fase da resolução. Nos homens, essas fases, elas são mais... formam um gráfico assim, crescente, desejo, excitação, orgasmo, resolução. Nas mulheres, esse ciclo de resposta, ele se retroalimenta. Então, uma mulher, por exemplo, ela pode não se sentir desejo físico, mas a partir da excitação, ela ter esse desejo, ter vontade de transar. Ao longo do processo de envelhecimento, este desejo responsivo, que é a partir do estímulo, também vai ser mais importante para os homens. Porque muitas vezes o corpo também, embora os homens vão produzir testosterona ao longo de todo o tempo, essa produção hormonal ela também vai diminuir. Os homens também vão ter outros problemas físicos que interferem no desejo. Então, obviamente que o desejo responsivo ele vai ser o grande gatilho também do nosso envelhecimento, tanto para mulheres quanto para homens. Um homem pode ter desejo, mas não ter ereção. Ele não passar para outra fase. Então, e que ele esteja excitado. Ou seja, homens no envelhecimento podem se sentir excitados, a gente chama isso de excitação subjetiva. Eu me sinto excitado, mas o meu pênis não corresponder. Responde. Ou não corresponder... Isso, não corresponder da maneira que eu gostaria. Quer ver uma coisa comum acontecer? Um homem, por exemplo, mais velho, ele tem desejo, ele começa a excitação ali no encontro com a parceria dele, mas aí ele precisa, por exemplo, colocar o preservativo. Então ele vai parar a relação para colocar o preservativo, perde a ereção. Ou ele está ali, ele vai fazer uma movimentação, uma outra posição, dói as costas, perde a ereção. Então o corpo também vai começar a dar problema ali, né? Então, essa ereção já não é tão rija, né? Essa ereção, ela pode não ser tão prolongada. Então, quando você me pergunta, essas fases são associadas? Eu vou dizer para você, sim e não. Sim, porque muitas vezes, se você não tem o desejo, a excitação pode não ocorrer. Então, nesse sentido, elas são associadas. Sim, porque emocionalmente você faz essa associação. Né? E não, porque o seu corpo pode barrar a outra fase. Então, você pode ter uma fase vivida, a fase do desejo, e pode não ter excitação por uma questão física, ou por um problema de um medicamento que você esteja tomando, por exemplo. Então, você pode ter uma disfunção na fase de ejaculação, porque você está tomando um medicamento e estava tudo bem com a fase do desejo. Então, cada caso, por isso que a gente chama hoje, a gente fala de um conjunto psicogênico, porque mesmo se você tem um problema físico, isso leva para a sua questão emocional e vice-versa. Então é difícil você localizar só uma disfunção pelo seu problema exclusivamente físico, porque se você tiver uma questão física, isso muito provavelmente pode alterar o seu padrão de resposta emocionalmente. Quer ver uma questão? Às vezes, na ejaculação precoce, por exemplo, o cara pode ficar preocupado de não ter uma ereção ou de não manter a ereção, porque ele não está tão excitado por aquela parceria, por exemplo, porque ele já traz ali a experiência que ele perdeu a ereção da outra vez, e aí ele ejacula rápido para não perder a ereção. Então aí ele vai desenvolver uma disfunção, né, em decorrência de uma questão anterior. Então são coisas bastante que se complementam, né? Se complementam e se retroalimentam. Agora, é uma sacanagem, como o Ike falou, esse negócio do cara botar a culpa na mulher, né? Não, gente, o que é isso, né? Enfim, isso daí também é uma coisa que a gente vai ver nos próximos casos, que pelo menos no que veio da nossa apuração, muito comum. Em vez dos caras conversarem sobre o assunto,
Não estou dizendo que precisa se desculpar nem nada disso, porque não é uma questão de se... Enfim, simplesmente se você está, né, nesse grau de intimidade, pelo menos poder conversar sobre o assunto, explicar o que está acontecendo, ou aceitar uma conversa, né? Mas o que eu percebo é isso mesmo que a gente estava comentando, é que se acontece isso com o cara e você quer falar com ele sobre o assunto, é tipo, vamos fingir que isso não aconteceu, né? O cara vira para o outro lado, muda de assunto, a gente não vamos tocar nesse assunto, porque parece um negócio muito humilhante, né? A perda de ereção parece uma coisa que fere a masculinidade do cara, assim, na maior representação da masculinidade que ele aprendeu, né? Assim, o que você acha aí? Não é assim, tipo, cara, o tamanho do pênis e não broxar é assim, são símbolos da masculinidade como a gente conhece, né? Realmente é uma coisa que deve ferir muito. E por isso o tabu, né? As pessoas não falam sobre isso, mas, poxa, uma terapia vai bem, né? E cuidar da saúde, descobrir a causa disso para resolver e viver tranquilo, né? E aproveitar e ter qualidade na relação. Porque deve ser muito triste isso, você sentir o desejo e o corpo não responder. Pô, uma coisa que eu estava pensando aqui, como é complexo e interessante esse assunto, né? A Ana falando, a gente vai pensando e realmente faz todo sentido. Uma coisa é ligada à outra e é muito interessante ouvir daqui. Depois eu vou aproveitar e fazer perguntas para a Ana, já que a gente está aqui. Por favor, você quer fazer alguma pergunta agora? Somos todos entrevistadores aqui da Ana. Pois é, eu estava pensando aqui algumas questões enquanto ela estava falando. Existe caso do homem ter o orgasmo e não ter ejaculação? Já estou pensando em outras questões porque me vieram à cabeça. Existe. Por exemplo, se o homem faz tem por questões mecânicas, vou chamar assim, físicas, quando o homem, por exemplo, tira a próstata, ou parte da próstata, né, que é a próstata que vai produzir o sêmen, tudo, e aí ele tem um orgasmo, mas ele não ejacula, a gente chama de ejaculação seca. Mas também é possível o homem sentir o orgasmo e não ejacular. Não é comum, não é o mais comum. Por exemplo, os praticantes de Tantra tentam fazer essa dissociação, né? Esse treino do homem ter orgasmo sem ejacular, porque são fenômenos separados que com frequência acontecem juntos. Entendi. Mas eles podem acontecer separados. Olha só. Legal, vou levantar outras questões aqui que eu estou pensando. Agora, eu queria falar... Eu ia perguntar, Ana, sobre... vocês falaram das possíveis causas, né? Mas quais são os tratamentos, assim? Sei que eles estão ligados a causas, mas o que fazer? Você procura um psicólogo, um sexólogo, um urologista? E quais são os possíveis tratamentos para isso? Primeira coisa, sempre procurar um urologista para fazer investigação de como essa ereção está fisicamente, essa resposta erétil no corpo. Então, se tem algum tipo de problema físico, né, na vascularização, etc, etc. E aí vão fazer exames hormonais, baixa de testosterona pode prejudicar também a ereção, embora prejudique o desejo. Então, é importante fazer uma investigação clínica com o urologista. Aí, passado e talvez precise de um acompanhamento terapêutico para você entender, para você lidar com as consequências disso. Quando o sintoma vira um problema no casal, ninguém mais fala, as pessoas começam a se afastar, já não se procuram mais com medo que aquilo aconteça, então talvez você precise disso para ajudar. Muito bem. Quais são os tratamentos, né? Você tem os medicamentos pró-ereção, Viagra, Cialis, Levitra, etc., olha, tem um dado aqui, estima-se que 25 a 30 milhões de homens no mundo fazem uso desses medicamentos. E o muito louco é que homens jovens fazem uso do medicamento. Então, tomam a medicação para não passar pelo medo de perder a ereção, para garantir essa ereção. E aí o que acontece? O cara associa, ele já não sabe se ele teve essa ereção natural ou se ele teve por causa da medicação. Então, aí ele vai usar de novo. Quantos sujeitos eu já atendi
usando medicação há 10 anos, há 8 anos, com 30 anos de idade. Mas aí como é que é isso? Você pega e toma antes, tipo, eu vou sair com a menina, aí na hora ali você vai lá, toma um remedinho antes, como é assim? Amiga, pelo amor de Deus, amiga, toma antes. Ou você tem medicações que você toma na sexta-feira e que elas fazem uso contínuo Olha, no final não sabia disso. É mesmo? Ou você tem doses diárias, você tem doses, por exemplo, homens mais velhos, normalmente os urologistas indicam, inclusive, doses diárias, pequenas, que vão ajudar de modo geral, não é só para o cara ter uma ereção, mas vão ajudar de modo geral a fisiologia da resposta sexual desse homem e da irrigação sanguínea. Então você tem, então às vezes dependendo da idade, dependendo dos fatores de risco, então são medicações que às vezes hoje em dia já se dá diariamente para homens de mais, diga, gato, fala. Existe esse medicamento para mulheres também que aumenta a libido e o desejo ou não? Tem um medicamento que foi aprovado pelo FDA que seria, vamos dizer, alguma coisa para ajudar o desejo, mas que também parece que não funciona para todas as mulheres. Fizeram pesquisa com medicamentos para ereção masculina na mulher, para melhorar, vamos dizer assim, a concentração de sangue no clitóris. E a resposta dessas pesquisas é um pouco assim, tipo, para algumas mulheres respondem bem, outras mulheres não respondem. Então, não é conclusivo. Toda mulher que tomar um medicamento para ereção, por exemplo, vai ter um orgasmo mais intenso porque vai ter mais concentração de sangue. Então, a gente ainda, o dia que um laboratório descobriu uma medicação para desejo, meu bem, e tem mais, eu quero falar mais uma coisa importante. As mulheres, elas às vezes se sentem muito incomodadas quando os parceiros, homens, começam a tomar medicação para ereção. Porque elas fazem uma associação de que aquele pênis ereto não é porque eles estavam com desejo por elas, mas porque eles tomaram a medicação. E é importante a gente explicar que sim, de fato você toma uma medicação para ereção, o homem inclusive sente às vezes que aquele pênis está meio assim, sabe, tipo, meio querendo acordar, assim, ele sente meio involuntário, assim. Fazendo um pouco de efeito. Mas eu já vi vários casos e acompanhei alguns casos de homens jovens que tomaram medicação e mesmo assim não tiveram ereção. Ou seja, o efeito emocional do medo, né, era tão maior que mesmo o pênis estando ali meio de alerta, não conseguiram ter uma ereção. Então, o que eu quero dizer é, não basta tomar medicação para você ter uma boa relação sexual. Não é porque o cara tomou a medicação que ele vai ter uma ereção com uma parceira ou um parceiro específico. Porque uma coisa é o desejo dele, ele tem desejo por aquela parceira ou por aquele parceiro. Outra coisa é o mecanismo fisiológico da resposta à ereção, né? Então, eu acho a medicação para ereção excelente, só que nem todos os homens podem tomar. Né? Alguns homens com problemas cardiovasculares, que tomam medicação para o coração, não podem tomar medicações para ereção, ou tem que tomar alguma coisa muito específica, com muito cuidado, por isso que precisa acompanhar com o médico. E aí existem outros tipos de tratamento. Tem uma injeção intracavernosa que se dá na base do pênis, que você amigo, mas é uma injeção de diabetes, assim, que aí você tem que aplicar, sei lá, pouco tempo antes da relação. Então, às vezes... Ainda tem que ter esse nível de planejamento ainda, não é fácil a vida. Tem, mas, gente, importante é ter prazer. Então, se você tem um parceiro que funciona bem com você, tá tudo bem, né? Vamos fazer essa ereção funcionar e bora lá. Agora, a questão é trazer isso para o plano mais da saúde mesmo, né? E assim vai. Ana, mas você estava falando sobre os jovens que estavam tomando Viagra e congêneres por muito tempo e às vezes passando 8, 10 anos tomando. Isso tem consequência a longo prazo para essas pessoas? São duas coisas, né? Primeiro, é muito mais emocional, porque ele condiciona uma ideia a outra. Então, quando você vai fazer, por exemplo, você vai tirar a medicação de um jovem completamente saudável, ou do jovem adulto saudável, você precisa, hoje em dia, com parcerias com urologistas, a gente vai diminuindo a dose.
e vai trabalhando emocionalmente o sujeito. Então, em vez de você estar tomando um remédio de 50 mg, mês que vem vai manipular um para tomar de 45, no outro mês vai tomar outro para tomar de 40, entendeu? Para que ele vá se habituando a entender a própria resposta do corpo sem a medicação. Mas é muito mais uma coisa de associação do que, na verdade, uma síndrome de abstinência numa pessoa que é saudável. Porque não tem por que tomar medicação mas de não deve ser fácil, né? Porque já é uma pressão. Só de você estar diminuindo, você já vai. É um teste. A próxima vez é um teste, né? Você tem que passar naquele teste. Você está, enfim. Como é que você não coloca essa? Como é que não rola essa pressão e não afeta psicologicamente a resposta, né? Muito difícil. Por isso, Má, que a gente trabalha muito com o casal, porque às vezes é a falta da comunicação. Às vezes o cara não está contando para a mulher que toma uma medicação para ereção faz 5 anos. Caramba. Não conta. Ele vai contar? Tem vergonha. Então, como é que ele faz? Ele, tô tomando medicação, comecei o relacionamento, saí com a crush, usei medicação, usei na segunda, usei na terceira, usei na 10ª, a gente engatou uma relação. Em que momento que eu chego para essa mulher e digo, gata, estou tomando medicação para ereção? Aí começa a virar um bolo, vira um bolo. Aí, por isso que a gente chama parceira, por isso que a gente conversa. Então, o trabalho da terapia sexual é muito mais amplo, por isso que a gente chama parceria, que é justamente para poder acolher a vulnerabilidade, entender porque teve o medo, né? Às vezes os homens relatam cenas lá de trás, sabe? Quando eu iniciei sexualmente, perdi a ereção. Aquilo virou um trauma para mim. Aí fui fazer de novo, perdi de novo. Homens que precisam de conexão emocional para se relacionar sexualmente. Que também, aí ele pega e sai com uma pessoa para fazer sexo casual, perde a ereção, por quê? Porque ele precisa de intimidade. Pessoas mais tímidas, homens com autoestima baixa, corporal, tem medo, acha que o pinto está pequeno, aí tem vergonha. O outro tem pênis pequeno mesmo, tem vergonha mesmo, como é que faz? Então, não é fácil assim. E a gente esperando que os caras apertam o botão e tem uma ereção. E é isso, como as mulheres realmente testam ali o seu poder de sedução, né? Quer dizer, eu sou muito, ele tá muito atraído por mim e tal, ou puta, não sou nem um pouco atraente, esse cara não. Esse caso aqui, o cara descontou na mulher, mas a gente também se coloca muito essa culpa, né? Quer dizer, testa o seu nível de sensualidade ou de sedução pelo tipo de ereção que o cara vai ter, né? E por isso deve ser muito frustrante para a mulher também, né? Quando descobre que o homem toma algum medicamento, ela acha que está batendo um bolão e de repente descobre que ele está tomando um aditivo para... Deve ser frustrante para a mulher também. Eu não sou suficiente, né? Aí entra nesse... Por mais que não tenha nada a ver, muitas vezes, porque às vezes o cara tem desejo, a mulher é excitante, mas ele está tomando por medo. Agora, é complicado. Você imagina, no envelhecimento, aquela mulher está acostumada. O cara, ela tá na pia lavando louça, o cara vai lá e encoxa, ereção. Ela tá fritando batatinha, o cara vai lá, ereção. Ela passa nua, ereção. Ele fica querendo pegar o tempo todo. Ela tá tomando banho, ele vai lá e encoxa, ereção, não sei o quê. Aí chega um dia, cadê a ereção? Ela vai lá, chegar lá e não tem ereção. Ou começa a transar, perde a ereção no meio, porque passou na cabeça do cara um problema, tá estressado. Ou ele não tá tão excitado. Porque também tem isso, né, meu amor? Quanto tempo de relacionamento amoroso, a gente também vai precisando de outras coisas. Quanto mais envelhece, mais você precisa de estímulo genital. Mais estímulo, né? O pênis já não vai. Porque eu acho lindo o pênis subindo, assim, eu acho mais barato, né? Vai subindo, acho incrível, acho bonito o negócio, ficar vendo. Aí você tá ali, o negócio não vai. Vai precisar de mais estímulo genital. Faz parte do envelhecimento, pessoas. É isso, temos que nos acostumar. Agora, Ana, pela experiência, já vou passar para outro caso, é a última pergunta. Pela sua experiência de consultório, é mais comum que essas queixas estejam relacionadas a problemas psicológicos ou problemas físicos? Problemas psicológicos. Na população jovem e de jovens adultos, problemas emocionais. Na população mais velha, já se espera que as perdas de ereção, pelo meio do caminho ou no início da relação, aconteçam com maior frequência.
Você ia falar alguma coisa, Ike? Meninas, bom, já que eu estou aqui, vamos falar, né? Vamos falar aí, que você está muito calado. Então, Ana, eu estou pensando aqui no contrário disso. Por exemplo, comigo, eu sou casado há 15 anos e eu tenho um desejo pela minha mulher, não é como se fosse o primeiro ano de relacionamento, como se fosse o primeiro mês. Ah, É uma coisa, é verdade. gente, para. É verdade, eu juro. Daí também é uma coisa que meus amigos falam que eu tenho que ser estudado, porque eu tenho amigos que namoram 1, 2 anos, não aguentam mais a mulher. Pô, e que eu faço porque tem que fazer, mas eu não, eu sinto desejo mesmo e excitação diária, assim. Então, isso pode ser um problema também ou não? Você pode ser um pouco impertinente de vez em quando. Brincadeira. Mas eu não acho que seja um problema, né? Uhum. Eu acho que, de alguma maneira, você... que bom que você tem desejo. Tem pessoas que vivem com bastante desejo ao longo de todo o processo do casamento, da vida conjugal. Isso é ótimo, né? Uhum. Isso é ótimo. Mas pode ser que, num determinado momento, por conta do envelhecimento, por outros problemas, você não tenha a mesma resposta. E tudo bem. E vai ter que aprender a lidar com isso. Mas eu acho uma maravilha desejar a própria mulher nessa intensidade. É incrível. Claro que eu me controlo, né? Não vou ficar perturbando ela, mas eu tenho um desejo enorme, assim, é uma coisa muito bacana. Ai, gente, com essa declaração de amor, a gente vai para o intervalo e a gente já volta com o segundo caso. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Agora vamos ouvir a história da Dulce, de 35 anos, cozinheira de São Paulo. Manda casos. Eu tô casada há 2 anos. Nossa vida sexual sempre foi boa. Mas de uns tempos pra cá, meu marido começou a ter ejaculação precoce. Eu já li a respeito e todos os sinais estão ali. A gente não consegue mais transar, porque ele ejacula em questão de minutos, às vezes até antes de começar a penetração. E a reação dele é sempre a mesma: culpar o trabalho, o estresse, a noite mal dormida. Já teve até um episódio que sobrou pra mim. Ele falou que eu estava pressionando muito. Além de não procurar ajuda, ele não faz nada para amenizar a situação. Ele goza e não tem a menor preocupação em me fazer gozar depois. Pior, fica nervoso e acaba todo o clima. Não sei mais o que fazer. Sexoterapia. Ana, de novo, cara não procura ajuda e ainda põe a culpa na mulher. Não, eu ia falar para ela procurar outro marido, né? Porque não dá. E não é por causa da ejaculação precoce, não. Porque isso tem jeito. É pela dificuldade de dar prazer, de não poder lidar com a vulnerabilidade, botar a culpa nela e ainda por cima não tentar resolver de outro jeito. Vamos aí, vamos beijar, vamos abraçar, vamos... Não é? Que claro. Isso? E ainda não querer procurar. não, gente. Não. Que egoísta, né? Tô passada com esse sujeito, hein? Tô passada com esse sujeito. Muito egoísta, né? Tipo, muito. Ela Agora, o que me chama a atenção nesse caso, assim, até para explicar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, é a questão da ejaculação prematura. Porque a gente tem, vamos dizer assim, 2 tipos de ejaculação prematura ou precoce. Uma que vai acontecer ao longo de toda a vida. E outro que vai acontecer a partir de um determinado momento, que é o caso que ela está relatando, né? Quando acontece ao longo de toda a vida, a gente sabe que existe uma predisposição, às vezes, genética para isso acontecer. Vamos explicar um pouco. Esse padrão do quanto é precoce uma ejaculação é muito subjetivo. O cara pode ficar 10 minutos fazendo sexo e achar que está ejaculando precocemente. Não é por aí, né?
Ike, vou te fazer uma pergunta agora, Vamos lá. no nosso quiz. Quanto tempo você acha que dura uma relação sexual a partir da penetração? Não vale o antes. Tá bom. Em média, tempo médio. Talvez 15 minutos, uma coisa assim. Caraca, nossa senhora, socorro. Socorro! A gente Foi pouco assa ou aí muito? que com 15. É muito! É muito? É muito. Não, Normal, mas- assim, o médio, estou falando médio. O médio é de 7 a 10 minutos. Médio, estou falando a média da população geral, tá? Aham. Quando é que a gente considera prematuro? Então, você pode dizer, bom, se para mim não for antes de 15 minutos, eu considero prematuro. Então, às vezes tem essas pessoas que chegam lá, eu tenho ejaculação precoce. Quanto tempo? Eu fico 20 minutos. Não, meu amigo, não tem nada de precoce nessa sua história. Sim. A gente antigamente, quer dizer, os padrões para avaliar essa precocidade, né, eles já foram muito diferentes ao longo da história. 10 movimentos, não sei quanto, não sei o quê. Hoje, a gente entende que um homem que não consegue controlar a ejaculação em até 1 minuto do início da penetração ou da estimulação manual, por exemplo, sexo oral e tal, Sim. pode ser considerado essa ejaculação que eu falei, ejaculação prematura ao longo da vida. Ou seja, a latência do sujeito é curta. O que é uma latência curta? Então, imagine o seguinte, do tempo do início da estimulação, qualquer uma que seja, manual, oral, penetração, para a vontade de gozar, isso é a latência. Tá certo? Sim. Isso, alguns homens têm essa latência curta, desde sempre. E isso é alguma coisa do padrão da vida do sujeito. É alguma coisa genética que a gente consegue delimitar. Essa ejaculação precoce que vai acontecer a partir de um determinado momento, adquirida, que a gente chama, então o cara não tinha uma latência curta. Ele tinha, mas a partir de um determinado momento começou a acontecer. Essa ejaculação precoce, que a gente chama de secundária adquirida, ela não é muito bem conhecida, os fatores. Tem alguns fatores, abstinência de uso de drogas psicoativas, alguns problemas na tireoide, né? Então, são alguns fatores que podem acontecer, isso não é tão comum. Ou questões de ansiedade. Então, o sujeito, de fato, num determinado momento da vida dele, ele começa a ter um transtorno ansioso e ele passa, então, a ter uma ejaculação prematura. Ainda quero fazer uma distinção entre a latência e o controle. A latência é o tempo do início da estimulação até a vontade estimulação, nem é da estimulação, não é daquela qualquer uma. pergunta que você fez para o Ike a partir da penetração. Não, da estimulação. Então eu como homem, começo a estimulação, vontade de gozar. Isso é a latência, o período. Mas para a latência, depois eu tenho uma outra coisa chamada controle ejaculatório. Então eu sinto que eu vou gozar, eu começo a controlar, que é aquelas paradinhas que os caras dão, né? Dão umas paradinhas. Opa! Né? Pensa em Jesus, pensa em outra coisa para dar uma segurada, baixar a excitação. A latência curta, nós como terapeutas não conseguimos alterar, porque é um padrão do corpo. Como resolve? Medicação. O controle a gente ajuda. Então o homem pode aprender a controlar a sua ejaculação para que ela seja, para perdurar a sua penetração, por exemplo, ou atividade sexual. Então, muitas vezes, quando o sujeito fala, eu tenho uma ejaculação precoce, às vezes não é que ele tem uma latência curta, ele não sabe controlar. Às vezes, ele controlou tanto, ele ficou, sabe, ou às vezes ele aprendeu, ele ficou condicionado a ejacular rápido. Às vezes ele tem medo de perder ereção, ejacula rápido. Então tem toda uma questão aí de padrão de condicionamento que a gente precisa avaliar para entender o que é latência, do que é falta de controle e os transtornos associados, como transtorno de ansiedade, medo do desempenho, assim por diante. Entendi. Muito interessante. Agora, o controle é tão importante, né? Porque às vezes você tem um tempo para uma rapidinha mesmo, uma coisa, vamos ali rapidinho, entendeu? E você controla, aqueles 15 minutos viram 3, porque você tem esse controle e precisa disso para aquilo acontecer
e continuar o dia. Quer dizer, é uma brecha que dá, o café da manhã saiu e vamos ali rapidinho, entendeu? E é importante ter esse controle também, né? Agora, pode ser muito frustrante também, né? Por exemplo, às vezes os homens não conseguem controlar porque estão muito excitados, por exemplo. E aí fica aquela... Aí tem uma relação sexual mais rápida, né? Tem que lembrar também que algumas medicações podem fazer uma alteração na latência, então a gente tem, às vezes, homens que estão usando antidepressivo, tiram antidepressivo, etc., então começa a dar um problema de latência, um dia fica muito curto, etc., etc. Então, eu não sei, por exemplo, se esse cara toma uma medicação, esse o nosso sujeito, o nosso personagem. Né? Você fala por meio da Dulce. Então, Ana, mas então, assim, para dizer que é um problema, você falou que a ejaculação precisa vir até antes de 1 minuto de estimulação, é isso? Olha só, esse é um critério diagnóstico geral, mas eu não vou considerar um homem com ejaculação precoce se ele não reclamar disso. E eu posso considerar um homem que tem 2 minutos, 3 minutos com ejaculação precoce se ele sofre por isso. Você entende? Não é um único critério. Esse do 1 minuto é um padrão dessa ejaculação precoce que a gente falou ao longo da vida, desse homem que tem uma latência muito curta, que é uma questão genética. Isso acontece. Normalmente acontece em até 1 minuto. Mas se o cara tiver em 2 minutos, em 3 minutos, ele tiver insatisfeito com isso, ele é parceria, eu também posso considerar. Porque a gente vai entrar no padrão de sofrimento do sujeito. Então tem o padrão de há quanto tempo isso está acontecendo, se isso acontece sempre, se acontece só em algumas situações, então o cara na masturbação fica lá 5 minutos se masturbando. Durante a relação, 1 minuto. Ou seja, tem alguma coisa no padrão da relação sexual que pode estar interferindo. Diga. Existe o contrário também? Na masturbação ser mais rápido do que na relação sexual? Pode existir também, não é o tão usual, porque normalmente quando você está na masturbação, você tem um controle maior ali do seu movimento, da sua fantasia, mas pode acontecer. Que pode, tem uma coisa que o Wiki está falando também importante, que agora a gente começou a perceber padrões disfuncionais por conta de uso de pornografia e dependência de pornografia. Então, como aquele estímulo da pornografia, o visual é muito forte, ele acessa muito rapidamente o sistema de recompensa cerebral, né? E aí você tem cada vez mais fantasias todas que você quiser ali vendo, né? Quando vai para a relação sexual é tudo diferente. Tem o outro, não é aquilo que você está vendo, você vê na pornografia. Então, muitos homens começam a ter problemas de disfunção erétil e ejaculação retardada, porque são dependentes de pornografia. Ejaculação precoce menos, mas ejaculação retardada e disfunção erétil por conta desse mundo real que é muito diferente da minha masturbação diante de um vídeo pornográfico. Legal. Ana, aproveitando aqui esse nosso papo, eu estou emocionado aqui de estar falando com você. Me fala uma coisa, qual a sua opinião sobre os casais marcarem data para transar e horário, uma coisa assim, entendeu? Tipo, para acontecer tal dia a gente vai namorar. Na correria de hoje e tudo mais, você acha que é importante ter isso? Você acha que perde o romantismo, a naturalidade? É porque se deixar acontecer nesse ritmo que a gente está vivendo é difícil, né? Eu acho totalmente possível. A gente já marca normalmente. Você fala assim, eu vou transar hoje na terça. Você fala, puta, mas tem que acordar às 5 horas da manhã. Não vai dar, tô cansada pra cacete, não vai dar. Aí você fala assim, não, vou deixar sexta-feira, o que eu vou fazer? Transa no sábado. A gente já marca. Só não marca de marcar mesmo, mas as pessoas já fazem isso na cabeça. Sim. Então, eu acho que se pro casal marcar é um jeito de se encontrar para namorar, não acho que perca o romantismo. Eu acho que o casal se adequa àquilo. Fala, não, aquele é o momento da gente. Em cima disso, né, se aquele preparar. é o nosso momento, momento de namorar, é um dia bom, é um dia gostoso pra gente. Pode virar um bom ritual. Legal. Tem gente que não suporta isso. Sim. Mas eu acho que pode funcionar bem, viu? Que bom, legal. Agora, eu ia só concluir. Primeiro, eu queria saber, Ana, se esses casos de ejaculação precoce, eles são mais ou menos comuns do que os casos de as queixas, do que de perda de ereção para os homens. Olha, 1/3 da população masculina, de 20% a 30%. Ejaculação precoce.
de ejaculação precoce. E de na disfunção erétil, tem lá de 40% a 50%. Tá. Mas veja só, não que, de novo, eu quero só reforçar que a gente está falando de uma disfunção erétil que pode acontecer por conta do medo do desempenho. E não porque o cara tenha um problema de ereção mesmo, entende o que eu quero dizer? Né? Então, nem todo problema de ereção... Eles percebem isso, mas pode não ser um problema. Exatamente. Mas agora, eles criam um problema. Né? Eu aprendi isso na faculdade de psicologia, que pior que o problema é o jeito que a gente fala do problema. É como você traduz o problema para si mesmo. Né? Se isso é a desgraça da sua vida, esse problema que era isso aqui vai virar um negócio enorme. Se isso tira a sua autoestima toda e a sua identidade masculina, vai ser o seu grande fantasma. E era uma coisinha assim, só para você adequar. Às vezes é uma inadequação, às vezes é a posição sexual que tem uma posição que melhor que a outra, às vezes é porque você estava cansado, sei lá, às vezes é, sei lá, qualquer coisa que apareça lá, que você, tipo, perdeu a ereção, perdeu o tesão, acontece, como as mulheres acontece o tempo inteiro. Pode falar. Eu fiz vasectomia e não mudou absolutamente nada na minha vida sexual. Agora, deve ter muita gente que, por falta de informação, deixa de fazer achando que vai mudar alguma coisa, é isso? Total. Os homens morrem de medo de fazer vasectomia e perder a ereção. E é um negócio assim, nem encosta. Não encosta aqui, pelo amor de Deus. Não, e um monte deve fazer e perder, porque fica tão encanado que daí na hora que vai fazer, né? Fala, disse as que eu ia questões emocionais, fazer. Né? Agora tem uma coisa que é muito importante dizer, né, gente? Quando acontece assim, claro, se isso é frequente, acontece, vai procurar ajuda, um urologista, um psicólogo, um sexólogo. Agora, eventualmente aconteceu, você não precisa fingir que nada aconteceu e virar para o canto e deixar a menina, a mulher como coitada da Dulce aqui sozinha, porque as mulheres gozam de outra forma. Não é verdade? Elas não precisam da sua ereção, né? Elas não precisam da penetração. Então, o cara resolveu ali e agora, talvez, seja até por uma falta de saber lidar com aquilo, não sei, querendo ajudar aqui o companheiro da Dulce a escapar dessa. E também, dessa. se ele for um pouco mais generoso, pode ajudar ele mesmo, né? Porque você fazer a mulher sentir prazer, dá muito prazer para o homem isso também, né? Então, isso pode até ajudar, talvez, na questão dele, porque eu acho um egoísmo esse lance de resolveu, vira para o lado e tá ok. Isso é inconcebível, na minha cabeça não consegue entrar. Então, vamos para o terceiro caso, que a gente ainda tem essa. Vamos lá. Manda casos. Essa é a história da Gabriela, 39 anos, jornalista de São Paulo. Eu comecei a sair com o cara do trabalho há algumas semanas. A tensão sexual entre a gente estava fortíssima há tempos e a expectativa em relação ao sexo era muito grande. E, de fato, a primeira vez foi ótima, mas agora eu já estou na dúvida. O cara demora demais para gozar e isso está ficando cansativo. Ele fica se gabando que demora horas para gozar e não entende que tem uma hora que a gente cansa. Da última vez que saímos, eu comentei que ele podia se segurar menos, que eu já estava ficando cansada. E a reação dele foi péssima. Ele disse que nunca nenhuma mulher tinha se queixado e sumiu depois disso. Sexoterapia. Fala a verdade, gente. Ike, faça, por favor, a sua análise. Ike, faça a sua análise, por favor. Eu tô adorando do ponto de vista masculino. Tem coisas que você não acredita. Vamos lá, por que um sujeito faz isso? Por que ele fica tão ofendido se eu disser para ele que eu estou ficando assada de tanta penetração? Claro, pô, isso é horrível, desculpa o termo, mas vai ficar esfolando a mulher ali, pô, isso é péssimo. Ele acha que tá incrível, que é super poderoso. Tudo tem um timing, tem a hora certa de acontecer, mas talvez falta de experiência, um garoto que quer mostrar performance, né, porque é muito estranho isso. Eu acho que tem esses parâmetros, como a Ana falou, os parâmetros da pornografia, né? E que os caras ficam numa ereção permanente
com um sexo que não termina nunca, a mulher fica lá 2 horas e gemendo e achando, e tipo, aquilo lá é tudo uma mentira, né? Claro. Que atrapalha a vida sexual de todo mundo, das mulheres que não são vistas como seres que também querem sentir prazer, e dos homens que ficam com essa referência, né? Estragando tudo, né? Isso é péssimo, porque você vê até pelas posições que eles fazem, é impossível uma mulher ter prazer daquele jeito que ela está, né? Então é uma mentira aquilo, e é uma pena isso virar referência realmente de uma relação. Agora, eu queria fazer uma distinção entre o sujeito que tem de fato uma latência longa, mais longa, né? Esse cara provavelmente tem uma latência um pouco mais longa, mas ele também controla demais a ejaculação. Então, isso perdura e ele está achando, a gente chama dos meio que a gente brinca, né, no meio, que são os atletas sexuais. O cara fica treinando para manter essa ereção. Ele treina por 2 motivos. Porque a penetração para ele é prazerosa, eu entendo isso, então ele quer prolongar porque é gostoso para ele, tudo bem, eu consigo compreender perfeitamente, né? Uhum. Mas ele treina também para mostrar a performance dele, né? Então, quando uma mulher diz, ou um parceiro diz, olha, tá demais, acho que tem que haver essa compreensão de que os ritmos são diferentes, a excitação das pessoas é diferente. Então, uma mulher pode gostar mais ou menos de penetração, dependendo de como ela tá, dependendo do quão excitante é aquela relação para ela se manter lubrificada, né? O quanto Então, acho que assim, acho que o problema aí é a falta de comunicação do entendimento desse ritmo, né? Agora, tem homens que sofrem muito com o que a gente chama de ejaculação retardada, porque eles têm uma latência muito longa. E aí eles não conseguem se excitar o suficiente a ponto de disparar o orgasmo. E eles mesmos cansam da relação sexual. Então, você imagina se você vem naquele crescente da excitação, naquele crescente que dispara o orgasmo, você imagina se você vem. E aquele crescente não chega, aí você está lá 5 minutos, e aquele crescente não vem. Vem em ondas muito pequenas, e não vem. O cara fica 15 minutos ali, 20 minutos, e ele não chega num pico excitatório. É muito triste, claro. É difícil. E o pior é que a gente não tem ainda medicações que ajudem nisso, na ejaculação retardada, para esses homens que têm muita dificuldade de chegar ao orgasmo, né? Então, é difícil manejar. É pior, né, Ana? Porque tem um monte de medicação que causa isso, né? Igual os antidepressivos, não é verdade? Tem alguns antidepressivos, um grupo específico, isso, não são todos, pessoal, tá tudo bem. Por isso que a gente sempre fala, vai no médico, pergunta essas coisas, tem algum padrão de alteração na minha libido? Vai ter padrão de alteração na minha ejaculação? Então você veja, por exemplo, tem algum grupo de antidepressivos específicos que, como sintoma colateral, eles retardam o orgasmo, para homens e mulheres. Então, quando um médico vai administrar um antidepressivo, tem que também entender qual é o padrão daquele sujeito. Ele tem latência longa, vai dar um antidepressivo X, vai piorar. Agora, ele tem uma latência mais curta, pode ser que seja bom para ele, porque ele vai prolongar um pouquinho mais. Vai dar um antidepressivo desse tipo para uma mulher que já não tem tanta facilidade de ter orgasmo, que também o tempo dela de ter orgasmo é maior, ela vai ficar mega angustiada, porque é isso, a excitação ela vem chegando muito devagarinho, sabe? Mas de qualquer maneira, a gente vai tentando ver como é que vai funcionando. Às vezes algumas posições sexuais favorecem, né? Às vezes o uso de um vibrador, por exemplo, para a mulher nessas condições ajuda. Então assim, a gente vai trabalhando com o sujeito nesse sentido, mas não é uma para todo homem que tem essa dificuldade de chegar, né, da excitação a ponto de ter um orgasmo, nem sempre é só performance. Às vezes a própria latência e pode ser bem difícil para esse sujeito e bem angustiante também. Claro. Ana, o uso de camisinha, de preservativo, pode piorar a latência do cara?
eu acho que ela pode acho que não a ponto de você ter um problema dessa natureza, sabe? Eu acho que pode ajudar, vamos dizer, a você ter um tiquinho menos de sensibilidade, né? Mas eu acho que não é nada significativo e não é alguma coisa relatada na literatura como causa nem de ejaculação precoce, nem de ejaculação retardada, nem de disfunção erétil. E esses produtos que existem assim, no contrário também, esse preservativo é que vai ajudar a prolongar o tempo, né? Tipo, o que é que vai deixar com menos sensibilidade, aí o cara vai segurar a ejaculação por mais tempo. Não tem uns produtos que vendem assim, isso? Não sei se é mais grosso, mais fino. Tem, mas eu acho que vai mudar muito para cada homem. Eu acho que não é uma coisa que você vai comprar e todo homem vai ter a mesma resposta. Eu acho que sim, pode haver uma diferença ali na sensibilidade, né? Uns gostam mais, outros menos. Aí você põe para um, aperta o pênis, o cara não gosta porque aperta. Então, acho que tem que experimentar, né? Talvez isso aqui favoreça. Então, a gente vai fazendo isso muito em consultório. O que a gente pode fazer para testar? Vai usar preservativo? Como é com preservativo? Então, a gente pergunta todo o histórico do sujeito a partir das suas práticas, para ver de que maneira pode favorecer a resposta sexual do cara, né, do sujeito e da parceria dele. E aqui fica a dúvida, assim, tipo, como que acerta esse timing das parcerias, né? Porque o cara aqui tá achando que ele tá arrasando, a moça tá achando que... E você precisa de uma certa intimidade para conseguir essa afinidade, né? De repente, num sexo casual, não é tão simples assim você negociar isso, conversar sobre isso, né? E mesmo em casamentos, como a gente tem visto aqui nesses depoimentos, a conversa nem sempre é tão simples, né? O que fazer, Ana? Além de conversar, quais são as dicas para a gente acertar esse timing das parcerias? Olha, você sabe que eu tive um caso que eu até escrevi na coluna do Universo, foi muito peculiar. Era de um paciente que veio com queixa de ejaculação precoce, só que ele não contou para a esposa que ele estava lá, e a esposa não sabia. E ela não tinha muita noção. Por quê? Olha que interessante. Ele fazia todo um script no jogo erótico deles. Então ele estimulava, ele fazia, acontecia, daí ele fazia sexo oral, daí tal. E quando a mulher estava super excitada, ele penetrava, ela gozava, ele gozava junto. Então na cabeça dela, ela estava tudo bem, assim, e ela não tinha essa percepção tão clara que de fato a latência dele era curta. E aí, assim, primeiro foi um convencimento que eu tive que fazer para ele, para poder falar com ela, para a gente abrir isso para ela, né? E aí ela ficou super, nossa, mas eu nunca tinha nem pensado nisso. Então, a primeira coisa que eu acho que é importantíssimo é a gente conversar sobre o assunto, sabe? É falar, olha, eu gosto mais assim, nossa. E você não precisa fazer conversas burocráticas no começo. Você pode dizer assim, por exemplo... Nossa, quando a gente fica naquela posição incrível para mim, é que eu mais gosto, é porque eu vejo o seu corpo assim. Quando você fala tal coisa, nossa, isso me deixa louca, não consigo controlar a ejaculação. Porque também tem isso, viu, gente? Mulher, quando quer que acaba a relação e ela conhece o parceiro, ela fala exatamente o que ela sabe que aquele parceiro não vai aguentar e aumentar a excitação do sujeito. Ela não é aí que... Acabar a relação sexual, você diz, né? Sexual. Então, assim, tá ali. Ela já sabe aquilo que mais o parceiro gosta. Às vezes é uma posição. Às vezes ela fala alguma coisa que é da fantasia do sujeito, o cara goza. Por quê? Porque ele entra ali naquela fantasia gostosa que excita e ele vai. Isso é intimidade, isso é conhecimento. Então, acho que quando você me pergunta como é que esse ritmo vai acontecendo, é porque, de alguma maneira... essa linguagem, seja pela fala, seja pela leitura corporal e pela fantasia do casal, eles vão se entendendo. Isso aqui, se eu fizer isso aqui, ela gosta mais. Se eu fizer isso aqui, ele gosta mais. Isso aqui favorece. Então, essa dança, ela vai acontecendo. Mas a gente precisa ser livre para fazer isso, né? Ter liberdade, ter intimidade, se jogar mesmo na história e ter percepção do outro.
Muito legal. Ai, gente, que delícia. Que delícia. Ai, eu queria saber esse negócio. que nós estamos quase chegando ao clímax. Olha Você que tem mais maravilha. alguma pergunta para Ana? Sua última chance. Pois é. Ana, faz mal quando você retarda a sua ejaculação? Você está chegando e você dá aquela paradinha que você falou também? Isso faz algum mal para a saúde ou não? Não faz mal, desde que você não retarde tanto a ponto de perder a ereção ou ficar cansado e não tiver orgasmo. Não faz mal nenhum, não. Pode controlar aí, tá tudo bem. Legal. O Tantra é isso, né? A gente fez um episódio inteiro sobre sexo tântrico. Que interessante. E aí ela quis convencer a gente disso, que dá para você fazer assim, sessões de horas. Olha só. Enfim. Bom, é isso já que aí, estamos né, chegando gente? ao final, eu tenho 2 piadinhas aqui que eu não posso deixar de fazer. A primeira é que logo que eu comecei a estudar na escola, bem pequenininho, eu falei para minha professora que meu pinto veio de Paris. Olha que coisa chique, gente. Do nada, eu criei essa fantasia. Eu falei, minha avó foi para Paris e trouxe o meu pinto de lá, me exibindo, né? E daí, uma maluquice, que está até no meu álbum de fotografia pequenininho, que eu contava essa história para a professora. Então, esse orgulho, né, do pinto, essa coisa masculina, né, que vem... Mas o que era? Era uma associação com a Torre Eiffel, é isso? Pode ser. Aquela coisa fálica? Olha, será que era isso? Ou era uma coisa tão nobre, tão importante? Será que maluquice é essa? Sei lá. Eu queria uma grife para ele. Uma coisa assim, importantíssima, a coisa mais preciosa que ele tinha. Eu falava aquilo com uma verdade, assim, sabe? Eu acreditava realmente. Eu tinha um tio que morava em Paris, então eu ouvia muito falar de Paris como um lugar chique, elegante e tal. Eu já entendi. encomendei o pinto de lá. Uma Torre Eiffel incrível. E daí minha mãe me chamava, Ike, vamos sair, a gente está atrasado. Espera um pouquinho, mãe, meu pinto está escovando os dentes. Coisa maluca. Você falava também? Falava Você lembra também. disso? Você lembra? Lembro. Não sei se eu ouvi tanto as pessoas comentando isso da minha família, riam, né? Que alimentou esse negócio, ficou na minha cabeça. Mas olha, eu vou dizer. Fala, conta. Não, Nossa, fala você tem certeza, você vai falar. Ninguém vai nunca mais te perdoar por essas histórias. Não é? Eu vou ficar conhecido por isso. Você vai ficar conhecido. Os amigos agora vão chegar no bar depois de ouvir o podcast. Lá vem olha lá a Torre Eiffel, deixa eu ver essa Torre Eiffel aí. Vamos ver. Aí vai no banheiro e fala, não é muito Torre Eiffel, não, é essa. É Torre Eiffel miniatura, é isso. Então, e uma coisa que eu falo sempre para os amigos também, que é uma piadinha boba, mas que eu falo, é que o tamanho do pênis é compatível à sua mulher. E nessa eu ganho de todo mundo, porque a Lu tem 1,86. Vai. Gente, eu ia falar que nós chegamos ao clímax, mas essas piadas não ajudaram. Acabaram broxando a gente. E não tem clímax mais hoje, gente. Acabou o clímax. O Mike fez questão de acabar com tudo. Com tudo. Tipo, banho de água fria em todo mundo. Gente. Meu Deus não vamos pensar nessas piadas. Não vamos pensar nessas piadas, Ana. Agora voltando, para resgatar um pouco da minha integridade, eu achei tão bonito que você o tempo todo fala das mulheres e dos parceiros, né? Que tem é tão importante isso, né? A gente passa sempre para os filhos também essa questão com muita naturalidade. Então é muito bacana ver esse cuidado seu e olha só, realmente faz parte dos Eu queria tempos. só fazer um adendo aqui importante de lembrar, né, que as pesquisas acadêmicas, a gente encontra pouca pesquisa que trate de disfunção sexual em homens gays, por exemplo, e que isso é alguma coisa que a gente precisa avançar, né? Entender as disfunções sexuais dos homens que fazem sexo com homens, que também é super importante, e a gente tem pouca matéria sobre esse assunto, né? No caso, nós tivemos 3 histórias que foram de mulheres, né? Porque mulheres a gente com seus conseguiu homens. outras histórias, Sim. mas que também homens gays também podem passar por dificuldades ou de baixo de desejo, ou de disfunção erétil. A gente precisa fazer mais pesquisa e falar mais sobre isso. Sem dúvida. Eu as mulheres acho. Também? Oi? As mulheres também no sentido de desejo, de perder o desejo entre relações de 2 mulheres? Sim, também. A gente tem muito menos pesquisa sobre isso em casais homossexuais, homoafetivos, do que em casais heterossexuais. Agora, eu só quero lembrar que eu acho muito, muito legal quando eu tenho um filho homem
E quando meu filho descobriu o pênis, né, ele curtia muito aquilo, sabe? Tinha uma curtição assim daquele órgão para fora, que ele fazia um helicóptero assim. Eu acho muito legal, assim. Eu acho que a gente tem que valorizar, claro, como uma parte importante, uma parte da nossa função, é prazerosa, mas a gente tem que desconstruir o mito, né, de que a sexualidade masculina só se dá através da penetração, que esse pênis, né, o tempo todo tem que estar ereto, porque isso é o que vai prejudicar os homens e as suas parcerias, sejam outros homens ou mulheres. É verdade. Muito bom. Ai, eu consegui o clímax de novo, vai. Chegamos ao clímax, Ana. Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso? A gente aprendeu que a disfunção sexual é uma dificuldade persistente que acontece por algum tempo, né, numa das fases da resposta sexual. A gente aprendeu que um problema de ereção, uma ejaculação precoce uma vez ou outra, não necessariamente significa que você tem uma disfunção. E que os homens e as mulheres e seus parceiros precisam aprender a entender que o nosso corpo ele é influenciado por estresse, ele é influenciado por desejo, ele é influenciado por problemas, cansaço, e que muitas vezes a nossa resposta sexual não vai funcionar do jeito que a gente está acostumado, do jeito que a gente gostaria. A gente aprendeu que os homens têm muita dificuldade ainda de falar sobre esse assunto, que enquanto as mulheres, na mesa de bar, uma diz, nossa, estou com problema de orgasmo, a outra diz, nossa, você já comprou esse vibrador? Nossa, e vira uma conversa divertidíssima, com troca de modelo de vibrador e de médicos, os homens continuam falando das mesmas coisas e não abrindo a sua vulnerabilidade para os seus amigos. A gente aprendeu que falar da vulnerabilidade é importante para a gente poder se entender, né? E que os parceiros e as parceiras costumam compreender desde que você faça alguma coisa por isso. A gente aprendeu que os homens têm questões de ejaculação, têm questões de disfunção erétil e que há tratamento para tudo isso. E que ritmo e tesão e que a gente tem que pensar na saúde sexual de modo geral pode ser muito mais do que a penetração ou que uma ejaculação. E a gente aprendeu que os homens, no final, sempre acabam broxando a gente. Foi bom para você? Ike, foi bom para você? Foi ótimo, adorei. Poxa, que bacana. Muito legal ver vocês falando sobre esse assunto com tanta naturalidade, como tem que ser mesmo. E os homens que têm esses problemas têm que se tratar para ter uma vida mais saudável e feliz. Afinal, o sexo é uma coisa tão boa, né? Então, muito legal, adorei participar. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Agora eu vou assistir todos. Ah, por favor. E olha, esse é o quadro que a gente dá aquela dica legal para os nossos ouvintes de leitura, de séries, de filmes, enfim. Você tem alguma coisa para recomendar para a gente? Eu tenho visto as séries e eu vi o The Affair. Vocês já viram? É ótimo. Eu acho que o The Affair tem as cenas de sexo mais reais. Eu gostei bastante e recomendo The Affair. Eu acho que vale a pena. Muito bom. Você já falou dessa série aqui, né, Ana? Já, Ana gosta também. eu adoro. Nas questões de casamento, infidelidade, fora que as cenas sexuais são das perspectivas dos corpos masculinos. Ah, você percebeu isso, Ike? Não sei se você... Pois é. Mas como assim? É o olhar do homem? Não, é porque... É o olhar da mulher. O enquadramento da câmera normalmente é em cima do corpo masculino. Normalmente, quando você vê em filme, o enquadramento da câmera é em cima do corpo feminino, né? Que aparece nessa série, você vê muito o corpo masculino, a câmera por trás do corpo masculino. E cada corpo, viu, gente? Eu realmente não percebi isso. Eu vi uma fotografia muito bonita e uma realidade, assim, muito bacana, mas eu não reparei isso, não. Pois é, eu reparei, viu, meu amigo?
Ana, e você? O que tem para recomendar para a gente hoje? Olha só, hoje eu vou recomendar o perfil do Instagram da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, porque nós estamos fazendo todos os sábados uma live com profissionais que trabalham com sexualidade. Então vocês vão encontrar no IGTV da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana e também no YouTube, vocês vão encontrar lives com diversos profissionais, urologistas, ginecologistas, fisioterapeutas. A fisioterapia pélvica pode ser uma boa aliada para tratamento de disfunções sexuais. Então eu vou soletrar qual que é o perfil. É o S de sapo, B de bola, R de rato, A de Ana, S de sapo, H de Heitor. Então é Esbrache, _oficial. Esse é o perfil no Instagram e no YouTube, que é o da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Muita informação de qualidade, com profissionais super competentes sobre todos os temas que vocês possam imaginar. Nos acompanhem e assistam às lives que já aconteceram. E você, Marina Bessa, por favor, teria alguma dica para dar para a gente? Eu tenho uma dica de um filme que fala um pouco... Gente, não é um filme assim, não é um filme incrível, cabeça, nanana. É um filme que questiona de uma forma leve, rende assunto e não deixa de nos fazer pensar sobre esse mundo machista, essa masculinidade tóxica, sobre a qual a gente vem falando aqui. Vocês já assistiram? Eu Não Sou um Homem Fácil? Um filme de 2018, um filme francês que está na Netflix e que, enfim, essa premissa meio que os dois, o homem e a mulher quer dizer, a mulher fica no lugar do homem e o homem fica no lugar da mulher e isso nas partes sexuais e da conquista e do jogo erótico é bem interessante de ver, né? Como que o prazer da mulher é pouco importante, como que o homem é egoísta ou vê a mulher como um objeto ali para o prazer dele. Enfim, dá para dar umas boas risadas e fica alguma coisa para a gente pensar depois também. Né? Pode repetir o nome do filme? Eu Não Sou um Homem Fácil. Muito bom, muito bom. Que legal. Tá na Netflix. Essa é a minha dica de hoje, viu, gente? Olha, e que muito obrigada por você ter vindo. Essa conversa foi ótima. Espero poder rever você por aqui. Sim. E quem quiser encontrar você por aí nas redes sociais, tal, deixa seus endereços todos, por favor. Claro. Eu costumo usar mais o Instagram e o meu endereço é @iklevi, IKELEVY, iklevi. E além da fotografia, né, que eu sou fotógrafo há muitos anos, eu falo muito sobre lifestyle. Então eu testo carros, motos, falo de barbearias, alfaiatarias e de gentilezas com as mulheres. O Ike, o homem que todos os homens deveriam ser. Ganhei o dia. Obrigado, meninas. Ana, muito bacana. Foi muito bom ter vocês aqui. E a gente volta, né, Ana? Na próxima semana, na com próxima um novo episódio, mais um homem na nossa bancada para discutir um tema que a gente não vai contar. Continua seguindo a nossa série, 5ª temporada do Sexoterapia Masculinidades. A gente se vê na semana que vem. Tchau, Ana. Até mais, gente. Tchau, querida. Até lá. Siga o Universo UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. E coordenação de Juliana Carpanês.